Eu costumava pensar que tinha uma vida perfeita, ou pelo menos algo perto disso, quando me casei com Rafael há 6 anos. Ele parecia o homem com que toda mulher sonha, bonito, bem-sucedido e refinado. Ele preenchia todos os requisitos da minha lista. Mas, por baixo daquele exterior polido, havia algo que eu nunca poderia ter previsto. Um vazio que eu não conseguia preencher, por mais que tentasse. Aperte o botão de inscrever-se para nunca perder nossos contos diários emocionantes. Confie em mim, você não vai querer perder o que acontece a seguir. Este tem um final que você não vai ver chegando. Fique até o último momento para um desfecho que vai te deixar sem palavras. Rafael veio de uma família que se orgulhava da tradição e do legado. Seus pais já tinham partido, mas suas expectativas pairavam como fantasmas nos cantos de nossas vidas, e sua ausência apenas fortalecia a determinação de Rafael em manter seus valores, particularmente a necessidade de ter um filho para continuar o nome da família. Era algo de que ele falava com frequência nos primeiros anos do nosso casamento, quando ainda dávamos as mãos durante um jantar e ríamos das piadas um do outro. Mas, com o passar do tempo, essas conversas mudaram. A empolgação na sua voz foi substituída por irritação, depois decepção. Cada tentativa fracassada de conceber alargava o abismo entre nós. Eu sentia isso na maneira como ele retirava seu afeto, tornando-se mais frio a cada mês que passava. Não ajudava o fato de seu irmão, o irmão mais velho, Eduardo, estar sempre por perto, fazendo o papel do irmão solidário. Eduardo era tudo o que Rafael não era: charmoso, despreocupado e sem se importar com o peso das expectativas familiares. Ele nunca se casou e vivia uma vida de indulgência, mudando de relacionamento tão facilmente quanto uma brisa muda de direção. Rafael muitas vezes zombava das escolhas de Eduardo, chamando-o de imprudente, mas havia uma estranha admiração em seu tom quando o fazia. Eu sempre fui cautelosa com Eduardo. Seus sorrisos demoravam um segundo a mais. Seus elogios muitas vezes beiravam o inadequado. Mas eu descartava meu desconforto como paranoia. Afinal, ele era família. Foi durante uma das visitas de Eduardo que tudo começou a desmoronar. Rafael e eu tínhamos acabado de voltar de mais uma consulta com um especialista em fertilidade. O médico sugeriu que fizessem exames em Rafael, insinuando que o problema poderia não ser comigo. Rafael se irritou com a sugestão, seu maxilar se contraindo de um jeito que eu já conhecia. O resto da viagem para casa foi silenciosa, a tensão sufocante. Naquela noite, Eduardo apareceu sem avisar. Ele tinha uma garrafa de uísque caro nas mãos, exibindo seu sorriso habitual enquanto se acomodava na nossa sala, como se fosse dono do lugar. Os irmãos conversaram e riram, suas vozes ecoando pela casa enquanto eu me ocupava na cozinha, tentando ignorar o aperto que se formava no meu estômago. Horas depois que Eduardo foi embora, Rafael se aproximou de mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Não era raiva nem tristeza, era algo mais frio, calculado. "Precisamos conversar", ele disse. O que se seguiu foi uma conversa que me assombraria por semanas. Rafael, de maneira desapegada e clínica, propôs algo impensável. "Eduardo pode ser a solução para o nosso problema. Ele é meu irmão", disse Rafael, como se isso justificasse. "Ele compartilha meu DNA. Não é como se você estivesse com um estranho." Minha reação inicial foi de choque. Depois veio a raiva. Uma raiva profunda e ardente que fez minhas mãos tremerem. Eu gritei, chorei, mas Rafael permaneceu impassível. "Você está exagerando", disse ele, como se eu fosse a irracional. Sua lógica era assustadora. "Você quer que esta família seja humilhada? Quer que falhemos?" Por dias, eu não conseguia comer ou dormir. Eu repetia aquela conversa na minha cabeça, esperando ter entendido errado. Mas todas as vezes que eu tentava falar sobre o assunto novamente,
Rafael permanecia firme, sua determinação apenas se fortalecendo. Ele pintava um quadro de um final feliz, uma criança que nos aproximaria, apagaria as rachaduras em nosso casamento e se silenciaria os sussurros de seus parentes críticos. Eu queria acreditar nele, mas algo nisso parecia errado. Eduardo, é claro, desempenhou seu papel perfeitamente. Quando Rafael o trouxe para a conversa, ele fingiu relutância, alegando que só queria ajudar. "Você sabe que eu faria qualquer coisa por vocês", ele disse, seu tom carregado de sinceridade, mas havia um brilho em seus olhos que me fazia estremecer. Eu tentei argumentar, manter minha posição, mas o peso das expectativas de Rafael me esmagava. "Pense no quadro maior", ele dizia. "Você quer que falhemos como família?" Ele usava essas palavras como uma arma, e eu estava exausta demais para continuar lutando. O ponto de ruptura veio uma noite, quando Rafael anunciou que precisaria sair para uma viagem de negócios de uma semana. "Use esse tempo para pensar", ele disse enquanto fazia as malas. A implicação era clara. Eduardo estaria por perto, pronto e disposto a intervir. Quando a porta se fechou atrás de Rafael, senti uma sensação avassaladora de temor. As paredes da nossa casa, que antes eram um lugar de conforto, agora pareciam uma prisão. Eduardo não perdeu tempo em se inserir no meu espaço. Ele apareceu no dia seguinte sob o pretexto de me ver, trazendo flores e se oferecendo para ajudar com as tarefas domésticas. No começo, tentei evitá-lo, inventando desculpas para sair de casa ou me trancar no quarto, mas Eduardo foi persistente. Ele começou a se inserir na minha rotina, sua presença impossível de ignorar. Ele falava em tons suaves, suas palavras cuidadosamente escolhidas para parecerem solidárias. "Você está sob tanta pressão", ele dizia. "Eu só quero tornar as coisas mais fáceis para você." Mas havia algo de predatório em sua bondade, um tom sutil, mas inconfundível, que me dava arrepios. A maneira como ele me olhava, como sua mão demorava no meu ombro, era tudo demais. No terceiro dia, minha resolução estava desmoronando. O isolamento era insuportável e o charme de Eduardo, por mais perturbador que fosse, começava a me desgastar. Eu me odiava por isso, por considerar a possibilidade, mas o medo de perder Rafael, de ser culpada pelo nosso fracasso em conceber, pairava sobre mim como uma nuvem de tempestade. Na noite anterior ao retorno de Rafael, Eduardo me encurralou na sala. Seu comportamento havia mudado. A fachada do cunhado prestativo havia desaparecido. Em seu lugar estava um homem que sabia que tinha a vantagem. "Você merece ser feliz, Mariana", ele disse, sua voz baixa e deliberada. "Rafael não entende o que tem, mas eu entendo. Deixe-me te ajudar." Eu queria gritar, afastá-lo, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Meu corpo parecia pesado, sobrecarregado por um misto de medo, culpa e exaustão. Eduardo pegou minha mão, seu toque me fez estremecer. "Não precisa ser complicado", ele sussurrou. "É só uma noite." Fechei os olhos, esperando que, ao abri-los, esse pesadelo terminasse. Mas não acabou. Enquanto eu ficava acordada naquela noite, olhando para o teto, um único pensamento me consumia. Como chegamos a isso? A noite parecia interminável, o silêncio pressionando sobre mim como um peso que eu mal conseguia suportar. Dormir estava fora de questão. Minha mente corria com pensamentos que eu não conseguia silenciar. As palavras de Eduardo ecoavam nos meus ouvidos, cada uma me puxando mais fundo em um poço de desespero. Eu continuava dizendo a mim mesma que devia haver uma saída, alguma forma de parar esse trem antes que ele descarrilasse completamente. Mas toda vez que eu pensava em Rafael, no ultimato frio que ele havia colocado diante de mim, eu sentia as paredes se fechando. A manhã chegou rápido demais. Me arrastei para fora da cama, meu corpo pesado com um fardo de decisões que eu não estava pronta para tomar. Eduardo chegou à casa como se pertencesse ao lugar, trazendo café da manhã e me oferecendo um sorriso
que poderia parecer genuíno para qualquer um, menos para mim. Eu queria gritar para ele ir embora, mas minha voz me traiu. Em vez disso, ocupei-me com o mundano, limpeza, lavanderia, qualquer coisa para manter minhas mãos e mente ocupadas. Mas nenhuma quantidade de tarefas domésticas poderia afastar o inevitável. À medida que o sol começava a se pôr, o ar na casa tornava-se sufocante. Eu podia sentir Eduardo me observando, sua presença um lembrete constante do que Rafael esperava. Eu continuava pensando em como minha vida havia se transformado nesse pesadelo. Como um casamento que eu achava ser meu porto seguro tinha se tornado uma armadilha. Conforme as horas passavam, a persistência de Eduardo se tornava mais pronunciada. Ele se mantinha próximo, encontrando desculpas para me tocar ou colocar uma mão no meu braço. Cada toque parecia uma marca, um lembrete da decisão que pairava sobre minha cabeça. Eu tentei evitá-lo, me refugiando no meu quarto, mas ele me seguiu, seus passos lentos e deliberados. Quando o momento chegou, senti-me desligada, como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa se desenrolar. Eduardo estava diante de mim, sua expressão uma mistura de confiança e algo mais sombrio, algo que eu não queria nomear. Eu tinha esgotado todas as formas de adiar, de fingir que isso não estava acontecendo. O peso das expectativas de Rafael, o medo do que poderia acontecer se eu recusasse, tudo isso pesava sobre mim, retirando o pouco de resolução que me restava. Eduardo deu um passo à frente, sua mão alcançando a minha. Meu instinto era me afastar, recuar, mas fiquei congelada. Seu toque era suave, quase calculado, como se ele soubesse exatamente como derrubar minha resistência. Ele se inclinou e eu fechei os olhos. Não por antecipação, mas por uma necessidade desesperada de bloquear a realidade do momento. O que se seguiu foi um momento frio e distante, sem qualquer ternura ou conexão verdadeira. Tudo parecia mecânico, movido por um propósito que o desprovia de qualquer significado real. Eu me sentia entorpecida, meu corpo respondendo apenas pela pressão das circunstâncias. Cada momento se arrastava, estendendo-se em uma eternidade de desconforto e vazio. Quando terminou, senti-me vazia, como se uma parte de mim tivesse sido roubada e substituída por algo frio e estranho. Eduardo permaneceu ali, seu olhar pesado, como se estivesse esperando algo, uma palavra de gratidão, talvez, ou um reconhecimento de seu papel nesse arranjo distorcido. Eu não lhe dei nada. Em vez disso, virei-me, envolvendo-me em um hobby e fugindo para o banheiro. A água escaldava minha pele, mas nenhum calor poderia lavar a sensação que eu sentia. Esfreguei até que meus braços doessem, minhas lágrimas se misturando ao vapor que embaçava o banheiro. Meu reflexo no espelho era irreconhecível, um fantasma da mulher que eu já fui. Os dias que se seguiram foram um borrão. Rafael voltou da sua viagem, alheio à tempestade que rugia dentro de mim. Ele agia como se tudo estivesse de volta ao normal. Seu comportamento quase alegre, enquanto perguntava sobre minha semana. Evitei seus olhos, aterrorizada de que ele pudesse ver a culpa e a vergonha gravadas no meu rosto. Mas ele não pareceu notar, ou talvez não se importasse. Eduardo, por outro lado, parecia encorajado. Suas visitas se tornaram mais frequentes, seu comportamento presunçoso. Ele sorria para mim do outro lado da sala. Um lembrete silencioso do segredo que agora compartilhávamos. Cada vez, meu estômago se revirava com uma mistura de medo e repulsa. Semanas se transformaram em meses e comecei a notar mudanças no meu corpo. Náusea, fadiga, uma dor leve na parte inferior das costas. Todos os sinais apontavam para a possibilidade que eu mais temia. Um teste de gravidez que confirmou o que eu já sabia. Eu estava esperando um filho, mas, em vez de alegria, senti uma sensação esmagadora de temor. A reação de Rafael foi previsível. Ele ficou estático, seu humor se elevando de uma maneira que eu não via havia anos. Ele me exibiu como um troféu, mostrando-me
para seus amigos e familiares, deleitando-se com o brilho da paternidade iminente. Eu queria lhe contar a verdade, destruir a ilusão, mas o medo do que poderia acontecer me impediu. Eduardo também parecia satisfeito, embora sua satisfação carregasse um tom mais sombrio. Ele começou a insinuar seu envolvimento, suas palavras cuidadosamente escolhidas, mas carregadas de significado. "Você está radiante", ele disse uma vez, seus olhos demorando em minha barriga. É bom ver que tudo deu certo. Suas insinuações me faziam arrepiar, mas eu não conseguia enfrentá-lo. Eu estava presa, ligada pelo segredo que compartilhávamos, com medo do que poderia acontecer se ele algum dia viesse à tona. À medida que a gravidez progredia, a tensão na casa se tornava insuportável. Rafael estava alheio, envolvido nos preparativos para o bebê, enquanto a presença de Eduardo pairava como uma sombra sobre cada momento. Sentia como se estivesse vivendo à beira de um precipício, a um passo em falso de uma queda da qual não poderia me recuperar. As noites eram as piores. Eu ficava acordada, minha mão repousando sobre minha barriga crescente, imaginando em que tipo de vida eu tinha trazido essa criança. Eles algum dia saberiam a verdade? Eu poderia olhá-los sem me lembrar das circunstâncias de sua concepção? Certa noite, acordei e encontrei Eduardo parado na porta do nosso quarto. Sua silhueta estava iluminada pela luz fraca do corredor. Sua presença tanto intrusiva quanto inquietante. Ele não disse nada, não se moveu, mas o olhar em seus olhos dizia muito. Naquele momento, percebi a profundidade do controle que ele tinha sobre minha vida. Isso não era mais apenas sobre uma criança, era sobre poder, sobre o controle que ele tinha sobre mim e sobre a família na qual eu havia me casado. Virei-me, puxando as cobertas até o queixo, e fechei os olhos, rezando para que ele fosse embora. Quando finalmente os abri, ele não estava mais lá, mas o desconforto permanecia, se estabelecendo em meus ossos como uma doença. As semanas seguintes não prometiam alívio, apenas mais perguntas, mais medo e a sombra inescapável do homem que havia cruzado a linha comigo. O desconforto que se abatera sobre minha vida se recusava a desaparecer, ficando mais escuro a cada dia que passava. A presença de Eduardo era como uma sombra, seguindo-me, lembrando-me do que havia sido feito e do que não poderia ser desfeito. Meu corpo se tornara um campo de batalha, carregando uma criança que eu não podia reivindicar totalmente como minha, mas que sabia que amaria com todas as fibras do meu ser. Rafael, alheio, imerso nos preparativos. Sua empolgação parecia uma âncora, me arrastando mais fundo na culpa. Eduardo, enquanto isso, permanecia à margem da minha vida, seus olhares mais frequentes e intensos. Eu o evitava o máximo que podia, mas minhas tentativas pareciam em vão. Ele sempre encontrava uma maneira de estar perto, sua presença opressiva. Uma noite, senti uma necessidade avassaladora de fugir. A casa, que antes era um santuário, tornara-se uma gaiola. Saí para uma caminhada, o ar fresco da noite mordendo minha pele. As estrelas acima pareciam indiferentes ao meu tumulto, sua luz fria e distante. Tentei esvaziar minha mente, focar no som rítmico dos meus passos, mas meus pensamentos continuavam voltando para Eduardo. Quando voltei, ele estava esperando, sua figura encostada casualmente na porta, mas seus olhos traíam uma intensidade que fez meus nervos se acenderem. Eu queria passar por ele, me trancar no meu quarto e fingir que ele não estava lá, mas ele estendeu a mão, segurando a minha. Seu toque era quente, firme, e antes que eu pudesse me afastar, ele deu um passo à frente, suas mãos movendo-se para minha cintura, firmes e deliberadas. Eu congelei, meu coração batendo forte no peito. Ele se inclinou, seu fôlego quente contra meu pescoço, e senti uma onda de emoções conflitantes, repulsa, medo e uma sensação de impotência que eu odiava reconhecer. Ele inclinou meu queixo para cima, seu polegar acariciando minha mandíbula, e por um momento
Fiquei paralisada. Seus lábios tocaram os meus, mas o que senti foi um vazio profundo. Meu corpo se retraía, enquanto minha mente gritava para eu parar. Aquele momento foi sufocante, uma mistura de raiva e desespero. Quando terminou, fiquei sozinha no escuro, minha pele ainda formigando por seu toque. A vergonha era insuportável, mas também a realização de que eu havia cruzado uma linha que nunca poderia descruzar. Eu não era mais apenas uma vítima das circunstâncias, eu havia permitido ser cúmplice. As semanas seguintes trouxeram uma série de choques para os quais eu nunca poderia ter me preparado. O primeiro veio na forma de uma carta escorregada sob minha porta tarde da noite. Era de Eduardo e o conteúdo me gelou até os ossos. Ele confessou que suas intenções nunca foram tão altruístas quanto ele alegava. A criança não era para salvar o legado de Rafael, era para destruí-lo. Eduardo havia nutrido ressentimento por anos, invejando o sucesso de Rafael, seu casamento, sua vida. Isso era sua vingança, sua maneira de tirar o que Rafael valorizava e distorcer em algo irreconhecível. Senti o chão sob mim ceder. Os dois homens em quem eu confiara, de maneiras completamente diferentes, ambos me traíram. Um usou o amor como arma, o outro usou o desejo. E agora eu carregava a consequência de suas manipulações. O golpe final veio durante um jantar em família. Rafael, encorajado pelas notícias da gravidez, decidiu fazer um brinde ao nosso futuro. Sua voz estava cheia de orgulho, mas suas palavras eram como uma faca. Eduardo estava do outro lado da mesa, seu sorriso mal disfarçado. Eu não consegui suportar mais. Levantei-me, o quarto girando, enquanto todos os olhos se voltavam para mim. Minha voz tremia enquanto eu falava, mas eu não me importava. Eu contei tudo sobre a manipulação de Rafael, sobre a traição de Eduardo, sobre a criança cujo futuro agora estava em jogo. A sala irrompeu em caos. O rosto de Rafael se contorceu de raiva, enquanto ele se voltava contra Eduardo, acusando-o de destruir a família. Eduardo, impassível, apenas riu, sua calma irritante. O resto da família permaneceu em silêncio atônito, sua perfeita ilusão destruída. Deixei a casa naquela noite, o ar fresco, um contraste ao tumulto dentro de mim. Pela primeira vez, em meses, senti um vislumbre de liberdade. A verdade estava à tona, e embora isso não desfaça os danos, era um passo para retomar minha vida. Enquanto dirigia, minha mão repousou instintivamente sobre minha barriga. Eu não sabia o que o futuro reservava para mim ou para meu filho, mas prometi protegê-los da escuridão que havia consumido minha vida. Eduardo e Rafael tinham tirado tanto de mim, mas não tirariam isso. Essa criança, nascida de traição e manipulação, seria minha redenção.